Bati no microfone. Ligou ele. Cheias de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Jesus, guarda, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege. Então, nesse momento, vocês podem se sentar, por favor. Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilamente, né? Tudo bem. O Heron me deu a graça de usar esse aparato aqui, ó, bonitinho. Parece o cabelo do Valdir. Igualzinho. Né? Só que o cabelo do Valdir tá penteado. Esse aqui tá igual o meu quando eu era jovem. Né? Vocês, mesmo estando sentadinhos, nós vamos fazer a invocação do Espírito Santo. Vocês podem ficar sentados, para que, de fato, né, no meio da nossa partilha, que eu não tenho pretensão nenhuma de trazer informações para vocês, jamais. Até mesmo porque vocês são a minha família. Então, né, não vim trazer informações. Eu vim rezar com vocês e pedir, né, a nosso Senhor que haja um momento de partilha mesmo daquilo que nós viemos trazendo durante todo esse ano até o momento presente. Esse é o motivo também do nosso retiro, né? E em todo momento peçamos ao Espírito Santo que nos conduza, tá? Em todo momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Nossa Senhora do Carmo, Santa Teresa de Jesus e Santo Padre João da Cruz, Santa Teresinha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Agora, durante esse momento da partilha, nós podemos de fato falar, vocês podem perguntar, se o Frei souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder depois de rezar um pouco, eu acredito que eu vou conseguir talvez dar um retorno a vocês, mas eu queria saber de vocês como é que vocês estão na vida espiritual de vocês. Vocês estão bem? É uma pergunta perigosa, perigosíssima, inclusive, né? Porque estar bem, estar bem não depende somente daquilo que está ao nosso redor. Estar bem significa colocar-se diante de Deus em toda e qualquer situação da nossa vida e saber que Ele conduz. Saber que o caminho que vocês, que eu, nós escolhemos é um caminho sem volta. Tá? Eu quero deixar muito claro isso agora de manhã. O caminho que vocês, que eu escolhi, que nós escolhemos, é um caminho sem volta. Não tem como mais voltar. O próprio Jesus já tinha dito: quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. E olha só, quando Jesus fala isso, ele não está falando que vocês perderam a dignidade de vocês, mas que vocês, né, estão trocando aquilo que é a salvação de vocês, livremente nós estamos trocando pela perdição. É isso que ele quer dizer, porque nós somos livres. Nós somos livres. Então vamos pegar na nossa Bíblia, né, um trechinho aqui do Eclesiástico, e que vocês conhecem muito bem, tá? Vocês conhecem muito bem, assim como Frei Luciano, né? Mas de vez em quando é bom a gente retomar esse trechinho da Sagrada Escritura, porque senão a gente fica criando subterfúgios, dando umas desculpas assim meio esfarrapadas diante daquilo, né, que nós somos chamados a viver, né? Vamos pegar o livro do Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1 e seguintes, até o 8º. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1 até o 8º. Né? Amém, todo mundo? Ótimo. Filho, se te dedicardes a servir ao Senhor, prepara-te para a prova. Endireita teu coração e sê constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a Ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo o que te acontecer, aceita-o. E nas vicissitudes de tua pobre condição, sê paciente. Pois o ouro se prova no fogo, e os eleitos no cadinho da humilhação. Confia no Senhor, Ele te ajudará. Endireita teus caminhos e espera nele. Vós que temeis ao Senhor, contai com sua misericórdia, e não vos afasteis, para não cairdes. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, e a recompensa não vos faltará. Palavra do Senhor. Desse pequeno trecho, né, do livro do Eclesiastes, nós podemos, né, fazer muitas indagações, perguntas, inclusive questionamentos, né? Mas talvez a resposta desse trechinho tão bonito, mas tão desafiador, né, do Eclesiástico, capítulo 2,
e se encontra lá no capítulo 6 de São João, e depois nós vamos pegar também, quando Jesus ele fala algumas coisas para os discípulos. E, de repente, um número muito grande, 60 dos discípulos, decidem deixar o Senhor, né? E eu digo para vocês, tomem muito cuidado com a vida espiritual de vocês. Aquilo que foi falado lá no refeitório, aquilo que foi dito aqui novamente, né, é um convite. Não é uma imposição, mas é um convite amoroso. Por quê? Todas as vezes que o povo de Israel fez barulho, eles se perderam. Quer uma prova disso? Olha só que interessante. Quando nós abrimos o livro do Êxodo, no capítulo 32, nós temos aí a narrativa da construção do bendito, para não dizer outra coisa, né, bezerro de ouro. Né? Mas se vocês estiverem aí com a Bíblia na mão, né, e rápido, né, mesmo a Bíblia no telefone é fácil de achar também, né? Êxodo 32, capítulo 32, versículos 7 e seguinte. Êxodo 32, versículos 7 e seguintes. É dito assim: E Yahvé disse a Moisés: Vai, desce, porque o povo que fizeste subir da terra do Egito perverteu-se. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. O adoraram e lhe ofereceram sacrifícios. E disseram: Este é o teu Deus. Aí, olha só que interessante. Logo em seguida, é dito assim: E Yahvé disse a Moisés: Tenho visto a este povo. É um povo de cabeça dura. Agora, pois, deixa-me, para que acenda contra eles a minha ira, e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Mas até então, olha que coisa interessante. Depois vocês vão pegar aí, na hora que vocês estiverem sozinhos, olhar aí a oração de súplica de Moisés. O que Moisés vai dizer, ao que Moisés vai falar. Mas é interessante demais, porque quando Moisés, né, Arão vai conversar com Moisés, fala assim: Olha, eu estou ouvindo barulho de guerra lá embaixo. Aí Moisés falou o que com o povo? Não é barulho de guerra, não. É barulho de festa. Barulho de festa. Olha que interessante. Nós nunca associamos isso, né? Todo barulho, ele tende a nos dispersar da palavra de Deus. Então, por exemplo, num retiro, quando nós fazemos um barulho um pouquinho maior, nós esquecemos que nós estamos em diálogo com o Senhor, né? E o ditado muito conhecido, é que se o gato não está, o rato faz a festa, barulho. Mas vamos transpor isso para uma realidade humana, né? Quando o patrão não está dentro da firma, os empregados fazem o que querem, a festa. Quando o pai e a mãe não estão em casa e as crianças, né, estão sozinhas, né, o pai e a mãe não estão, os inibidores não estão, as crianças fazem a festa. E é interessante demais isso. Ela está mostrando uma plaquinha aí, isso aí não é para mim não, né? Essa plaquinha não é para mim não, né? 15 minutos aí. Então tá bom. Nós começamos agora, né?
Então, olha só que interessante. Por que que o Frei diz isso? Eu coloquei na mão de vocês, o Eichmann já distribuiu uma folhinha que se chama A Oração do Coração. Conduzi-la-ei ao deserto. Vocês estão com essa folhinha aí nas mãos? Peguem essa folhinha, por gentileza. Por que que eu peguei a folhinha e resolvi trazer uma folhinha? Porque o Frei está bem cansado e eu não quero me perder e nem deixar vocês sem uma orientação que seja um pouco mais consistente. Inclusive, vocês podem fazer pergunta, interromper o Frei e fazer pergunta, tá? Não fiquem acanhados, não. Tá? Fiquem acanhados, não. Essa parte da manhã nós nos destinamos ao caminho espiritual. Então, não é um caminho comum. Não é um caminho meramente humano. É um caminho sobre a nossa condição humana. É um caminho sobre a nossa condição e a nossa natureza humana. Vai para além da nossa natureza. Não se esqueçam disso, né? Então, tragam esses dois trechinhos aqui que o Frei mencionou, proclamou, e agora nós vamos passar a nossa folhinha. Primeiro eu falei que se nós entrarmos no caminho do Senhor, se nós decidirmos pelo caminho do Senhor, nós temos que nos preparar para... Fala, gente, dialoga com o Frei. Quando nós nos decidimos a caminhar com o Senhor, nós temos que preparar a nossa alma para a provação, né? E logo em seguida, né, eu li para vocês um trechinho do Êxodo, que quando Moisés sobe para conversar com Deus, logo o povo, quando Moisés começa a demorar um pouquinho mais, porque a diretriz não é para um dia, nem para 2 dias, nem para 3 dias. As diretrizes que vão ser passadas para Moisés é para a vida. Por isso que demora. Tanto que o autor do Eclesiástico pediu para a gente ter paciência. Sofrer a demora de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não se esqueçam disso. Aí vamos pegar na folhinha de vocês e vocês vão acompanhando com os olhinhos aí o que o Frei vai proclamar, ler e depois dialogar com vocês. Queixou-se Deus da gente de Israel por haver abandonado a primitiva fé e disse por boca de Oséias: levá-la-ei ao deserto e lhe falarei ao coração. O deserto tinha sido lugar privilegiado da aliança de Deus com Israel. Então, na vida de vocês, não se esqueçam. Todas as vezes que num dado momento, diante de tantos trabalhos, diante de tanta fadiga, diante de tanto labor, em alguns momentos, as coisas começarem a ficarem áridas, secas, e quando aparentemente Deus sumir da vida de vocês, é porque Ele quer dialogar particularmente com cada um de vocês. E quem cultiva a vida espiritual vai perceber isso de cara. Porque, por exemplo, quem não cultiva a vida espiritual, na hora que começam as securas, na hora que começam a aridez, na hora que começam esse sentimento de ausência, como a pessoa não cultiva a intimidade com Deus, ela vai pensar que ela foi o quê? Abandonada. Deus não abandona ninguém. Porque mesmo quando nós não cumprimos as nossas promessas, o que está escrito no capítulo 28, versículo 20 de Mateus? É o lema da minha, inclusive, ordenação presbiteral. Para que eu não esqueça disso nunca na minha vida. O que está lá no capítulo 28, versículo 20 de Mateus? Lembram? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Deus prometeu, Deus cumpre. Não tem contradição em nosso Senhor. Não existe contradição em Deus. Em nós, muitas. Dia após dia. Então, num primeiro momento, eu quero que vocês
reflitam sobre isso, que nós reflitamos sobre isso, que quando chegar o momento do deserto, quando chegar a aridez, é Deus separando vocês, tirando vocês de todo e qualquer barulho diário, o barulho do trabalho, o barulho às vezes até da família, o barulho dos amigos, para que vocês possam dialogar a sós com Ele. E, inclusive, para quem é casado aqui, o Frei vai falar uma coisa perigosa, mas funciona assim também. Deus, num dado momento, vai tirar vocês do barulho da esposa. Eita, Lelê. Vai tirar vocês do barulho do esposo, do barulho dos filhos, do barulho dos netos, para que uma vez se alimentando dele, ao voltar do deserto, vocês possam potencializar a graça recebida, a família inteira. Se vocês não tinham consciência disso, comecem a tomar. Deus nos afasta dos outros, nos separa das pessoas, para que nós possamos, uma vez recebendo em plenitude a sua graça, depois nós possamos também dar a sua graça aos outros que estão, inclusive, sob a nossa tutela. De graça recebestes, Ele nunca vai tirar vocês, nunca vai tirar nós de algum lugar, a não ser para derramar a sua graça profusamente sobre nós e para que depois nós sejamos transmissores dessas graças aos outros. Aí a gente desespera no deserto, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a preencher os espaços sagrados do nosso silêncio e da nossa solidão com barulho. Aí a gente só vai se distanciando das promessas, das propostas, da presença de Deus e nos perdemos. Então tomem muito cuidado. Depois foi dito assim: após libertar a nação israelita da escravidão do Egito, nosso Senhor a fizera vaguear